7 passos para montar o processo de recrutamento interno com eficácia. Olá, eu sou a Alexandra Leite, especialista em desenvolvimento humano e comportamental, e aqui nesse canal nós falamos sobre o que tem de melhor em desenvolvimento humano. Se você é novo ou nova por aqui, já aproveita, faz sua inscrição, ativa o sininho, porque assim você recebe notificações do YouTube sempre que eu lançar novos conteúdos por aqui. Nós temos vídeos novos toda terça e quinta-feira na área de desenvolvimento humano. O processo de recrutamento interno nada mais é do que fazer contratações internas, ou seja, dar a oportunidade para profissionais que estão dentro da empresa, promovendo. E aqui eu vou falar dos 7 passos para que você faça isso de forma eficaz. E agora vamos lá então aos 7 passos. O primeiro passo é você realmente ter uma vaga em aberto. Por quê? Sempre que você fala sobre recrutamento interno, promoção interna, isso gera uma expectativa enorme nas pessoas. Então, você não pode simplesmente, na verdade não é que não pode, mas eu não sugiro você falar sobre recrutamento interno, processo interno de promoções como um todo, sem que você tenha uma vaga ali disponível. Assim que abrir uma vaga, você precisa pensar nos próximos passos. O segundo passo é você definir o perfil do cargo. Da mesma forma que você faz quando vai fazer um recrutamento externo, você define qual é esse perfil do cargo, que você pode utilizar um modelo de descrição de cargo para fazer esse perfil, que deve envolver os aspectos técnicos, desde a formação, dos conhecimentos, a nível de experiência, mas jamais se esquecer de definir o perfil comportamental. Qual é o perfil comportamental para que o ocupante do cargo tenha sucesso na realização das suas tarefas? Eu vou deixar aqui na descrição os links falando sobre perfil comportamental. Você precisa conhecer por quê. Não sei se você já viu falar numa pesquisa que cerca de 90% das pessoas hoje são demitidas pelos aspectos comportamentais e apenas 10% pelos aspectos técnicos. Eu vou deixar aqui também mais informações dessa matéria. Então, você não pode deixar de definir qual perfil você busca. É igual você ir ao mercado, mas não sabe o que vai comprar. Ah, deixa eu ir lá no mercado. Mas se você não fez a sua listinha antes, não demora muito mais? Se você precisar passar de corredor em corredor, deixa eu ver aqui o que eu estou precisando. Você, além de demorar mais, também, às vezes, vai comprar o que não precisava e vai deixar de comprar o que precisava, perdendo tempo, dinheiro e não atendendo a sua necessidade. Da mesma forma, acontece se você vai fazer um processo seletivo e não definiu com clareza o perfil antes. Então, muito cuidado aqui, tenha muita clareza do que você está buscando. Você vai começar, inclusive, olhando para as atividades. Quais as atividades esse profissional vai exercer? Porque são as atividades que ele vai exercer que vai definir o perfil. Vamos supor que você tem uma atividade extremamente analítica, ele vai ter que fazer contas, vai ter que fazer planilhas. Ou seja, se as atividades exigem que ele faça planilhas, que ele faça contas, eu lá no meu perfil da pessoa que eu estou buscando, eu vou na parte de conhecimentos definir uma pessoa que tenha conhecimento em Excel. Ainda preciso definir se é um Excel básico, se é um Excel avançado. Aqui eu estou falando da parte de conhecimento. E aí você vai definir se precisa de experiência, que tipo de experiência, mas não esqueça da parte comportamental. No comportamental, eu também preciso definir, nesse caso aqui, que seria uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais detalhista, uma pessoa com mais concentração. Falando dos perfis comportamentais, seria uma pessoa que tem um perfil comportamental analítico. Aqui na descrição você vai encontrar mais informações, ok? Então, segunda fase é definir com clareza qual é o perfil. Terceiro passo é criar as políticas
de seleção e avaliação antes de iniciar o processo. Eu já vi muitas empresas iniciar um processo de recrutamento interno, anunciar a vaga, pedir para as pessoas irem lá, entregar currículo, se candidatar à vaga, mas não definir com clareza qual seria o processo, qual vai ser o método de avaliação, como vai ser escolhido, quais são os critérios para selecionar essa pessoa. Lembrando que nós não estamos falando de um processo externo. No processo externo, nós não divulgamos as etapas. Somente quando as pessoas entram dentro do processo seletivo, nós vamos informando quais são os próximos passos, quais são as próximas etapas. Mas nós não precisamos informar o candidato todo o processo seletivo. Agora, no interno, sim, porque você precisa ter transparência com as pessoas. Se você não tiver transparência, você não der essa transparência para as pessoas internamente, elas vão achar que já existiu uma carta marcada, que já existiu uma pessoa escolhida, e você que está fazendo esse processo vai perder total credibilidade, a empresa vai perder total credibilidade. E aí, você não vai, o processo, né, a ação positiva, o resultado positivo que um processo interno pode trazer, você vai perder aqui. E aí as pessoas não vão mais se candidatar em outras oportunidades, elas vão sentir que a empresa é injusta, que a empresa não dá oportunidade para todos de forma igualitária. Então, muito cuidado. Defina quais serão esses critérios de avaliação. Por exemplo, o primeiro, todos precisam se candidatar no site da empresa ou enviar o currículo atualizado. Segundo passo, será feita a análise dos currículos. Aquelas pessoas que tiverem X, Y, Z vão ser chamadas para fazer um teste. O teste funciona dessa e dessa forma. Quem tiver a pontuação de 85 a 100 vai passar pela entrevista com o RH. Quem passar na entrevista atendendo tais e tais critérios vai fazer a entrevista com a diretoria. Você precisa divulgar quais serão as etapas. Isso você pode divulgar no mural da empresa, se tiver um mural físico, ou se tiver um mural digital. Então, você precisa deixar com muita clareza e transparência tudo isso. Quarto passo, divulgar a vaga internamente, assim como os critérios de seleção e avaliação. Então, você vai utilizar mural, rede social da empresa, as formas de comunicação interna. Também garanta que todas as pessoas da empresa tenham a oportunidade, tenham acesso a essa comunicação interna. Você não pode deixar restrito somente a uma área, a um setor. Você tem que entender que talvez você não conheça todas as pessoas da empresa e que a oportunidade deve ser dada a todos. Então, divulgue em todas as áreas de comunicação da empresa a vaga, o período que a pessoa pode se candidatar, o período do processo e os critérios de seleção e avaliação, deixando tudo muito transparente. Quinto passo, avaliar todos aqueles que se candidataram à vaga. Você não pode ver o nome de não, esse aqui jamais a gente vai contratar. Você precisa avaliar. Sempre pense aqui na equidade. Você precisa tratar todos de forma igual e dar a oportunidade a todos. Por isso que no passo anterior você definiu com clareza os critérios de avaliação, os critérios de seleção e os critérios de avaliação. Se você criar uma boa política de seleção, você não vai ter problema. Você blinda, né, alguém que não poderia ser aprovado por algum aspecto, algum critério, sei lá, a pessoa falta muito, a pessoa, né, não é produtiva, tudo isso você vai avaliar nos critérios de promoção e avaliação. Então, aqui você precisa avaliar todos os candidatos. Vamos supor que tem candidatos ali que você nem vai chamar para entrevista, por isso que você vai definir lá nos critérios quais são os critérios para que as pessoas passem pela entrevista. Se tem um teste antes, não tem, tudo isso você vai pensar antes do processo. Sexto passo, você vai divulgar o resultado nos mesmos meios de comunicação. E o ideal, minha sugestão aqui para você, é que seja sempre em critérios de pontuação. Então, lá onde você definiu o critério e a política, eu sugiro que elas sejam todas em pontuação. Porque quando você divulgar o resultado, você vai divulgar o nome das pessoas e qual a pontuação que elas tiveram. Assim, as pessoas vão entender que, opa, não obtive, assim como numa prova, num processo seletivo, eu não obtive a pontuação para que eu pudesse passar. E aí você divulga
qual foi o resultado, quem foi o candidato selecionado para aquela vaga, pode fazer uma promoção, parabenizar, assim como também tratar com muito respeito as pessoas que dessa vez para essa vaga não passaram, estimular elas para que elas continuem no seu desenvolvimento, se candidatem em outras vagas, sempre estimulando as pessoas, porque nessa hora elas podem ter ali um desânimo e ficarem revoltadas, não foi aprovado, por que não foi aprovado, não querer se candidatar, falar mal disso dentro da empresa. Se você fizer o processo todo amarradinho, todo bem estruturado, você não vai ter esse problema. Aí o sétimo passo é essencial, que é você dar um feedback a todos os participantes. Por mais que às vezes seja tão corrida a sua rotina, o seu dia a dia, e você acaba esquecendo, eu sei como é, eu já tive essa rotina e muitas vezes eu já esqueci de dar um feedback aos candidatos que participaram do processo seletivo. Mas aqui no interno, não esqueça, porque as pessoas estão ali naquela expectativa, viram a pontuação, poxa, a pontuação era 100, eu atingi 95. O que faltou para eu atingir os 5? O que faltou? Aí você precisa dar um feedback para essas pessoas em qual dos critérios que ela não atingiu a pontuação e deixar ali um plano de ação. Essa é a oportunidade, inclusive, para você estimular as pessoas a se desenvolverem. Vamos supor que uma pessoa que por um pouco não foi aprovada, o problema dela é que ela não obteve a pontuação lá no Excel, dentro do nosso exemplo. Então você vai dizer para essa pessoa que ela precisa fazer um curso de Excel, ou a pessoa precisa fazer um curso de liderança, é aqui que você vai dar o feedback, porque as pessoas ficam na expectativa. Então, não deixe de fazer os 7 passos, eles são essenciais para o sucesso do seu processo seletivo interno. Me conta aqui nos comentários, você já fez processo de recrutamento interno? Como foi? Se tiver alguma outra etapa, algum outro passo que eu não contei aqui e que você também faz dentro dos seus processos, deixa a dica aqui também nos comentários, que eu vou adorar ler a modo como você tem feito os seus processos seletivos. Se ficar alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, faz a sua inscrição, clica no sininho, deixa ele ativado, porque sempre que eu trouxer novos conteúdos, você recebe um aviso para que você não perca nada do que nós trazemos por aqui. Vou deixar também aqui as minhas redes sociais, por lá eu posto muito mais conteúdos como esse e todos os links relacionados a esse vídeo de recrutamento e seleção, de análise comportamental estão aqui abaixo na descrição. E eu te vejo em nosso próximo vídeo.